Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com os seus corações. É a história de Marina, uma mãe que se viu no fundo do poço, sem ter o que dar de comer para os próprios filhos, até que cruzou o caminho de Ricardo, um milionário que mudaria para sempre o destino dela e das crianças. Mas nem tudo seria fácil, porque quando duas pessoas de mundos completamente diferentes se apaixonam, existem forças que vão fazer de tudo para separá-los. E vocês vão descobrir até onde uma família pode chegar para destruir um amor verdadeiro, e como Ricardo vai reagir quando precisar escolher entre o império que construiu e a mulher que conquistou seu coração. Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nossas histórias, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nosso conteúdo com outras pessoas. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Agora me conta aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos ouvindo. Adoro saber de onde vem cada um dos nossos ouvintes especiais. Muito bem, agora que estamos todos aqui reunidos, vamos começar nossa história de hoje. Marina Santos acordou naquela segunda-feira com um aperto no peito, que já tinha se tornado familiar nas últimas semanas. O barulho dos vizinhos se preparando para mais um dia de trabalho ecoava pelas paredes finas do pequeno apartamento, e ela sabia que em poucas horas estaria de volta àquela rotina que tanto a cansava, mas que era a única coisa que garantia o pão de cada dia para ela e os dois filhos. Pedro, de 5 anos, ainda dormia profundamente na cama ao lado da dela, enquanto Ana, de apenas 3 aninhos, se mexia inquieta, provavelmente sonhando com alguma brincadeira que tinha visto na televisão da vizinha. Marina se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a pequena cozinha preparar o café da manhã. O leite estava no fim, o pão era só meio pacote que tinha sobrado do dia anterior, mas ela sabia fazer milagres com pouco, sempre soube. Desde que o pai das crianças tinha desaparecido 2 anos atrás, sem dar satisfação, sem deixar endereço, sem nada além de 2 crianças pequenas e uma série de contas para pagar, Marina tinha aprendido que a vida não ia dar moleza para ela. Enquanto esquentava o leite no fogão velho que às vezes dava trabalho para acender, Marina pensava em como as coisas tinham mudado tão rápido. Há 3 anos, ainda acreditava que Carlos ia voltar, que ia assumir as responsabilidades, que iam formar uma família de verdade. Mas a realidade tinha sido bem diferente. Carlos tinha sumido quando Ana ainda estava na barriga, e desde então Marina tocava a vida sozinha, trabalhando como faxineira na casa da dona Beatriz, uma senhora de classe média que morava no bairro nobre da cidade. O trabalho não era fácil, mas pagava o suficiente para manter o aluguel em dia e colocar comida na mesa. Marina nunca reclamava, nunca chegava atrasada, nunca deixava nada mal feito. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego, porque emprego para mulher com pouca escolaridade e 2 filhos pequenos não era coisa fácil de conseguir. Por isso, aguentava as grosserias de Dona Beatriz, as cobranças excessivas, os comentários maldosos sobre sua situação de mãe solteira. "Mamãe, eu quero leite." Pedro apareceu na cozinha esfregando os olhinhos, ainda com o cabelo todo bagunçado do sono. Marina sorriu e pegou o menino no colo, beijando sua testa morna. "Já está quase pronto, meu amor. Vai acordar a Ana para a gente tomar café junto." Pedro saiu correndo para o quarto, e logo Marina ouviu a risadinha gostosa da filha menor sendo acordada pelo irmão. Esses momentos eram os que faziam tudo valer a pena. Ver os filhos felizes, mesmo com tão pouco, enchiam o coração de Marina de uma força que ela nem sabia de onde vinha. Serviu o café simples para os 3, conversou sobre os planos do dia, ajudou Pedro a se arrumar para a escolinha pública onde estudava e deixou Ana com Dona Rosa, a vizinha idosa que cuidava da menina, em troca de uma pequena ajuda com as compras da semana. Era um acordo que funcionava bem para as duas, especialmente porque Dona Rosa adorava Ana e tratava a menina como se fosse uma netinha. O ônibus para o bairro nobre estava mais cheio que o normal naquela manhã, e Marina teve que viajar em pé, segurando firme na barra de ferro para não cair com as freadas bruscas do motorista.
Durante o trajeto de quase 1 hora, ela aproveitava para organizar mentalmente as tarefas do dia. Dona Beatriz sempre deixava uma lista enorme de coisas para fazer, como se Marina fosse uma máquina que não se cansava nunca. Limpar a casa toda, lavar e passar as roupas, organizar os armários, cuidar do jardim, fazer compras no mercado e, ainda por cima, aguentar os humores da patroa que variavam conforme o dia. Às vezes, Marina se perguntava como conseguia dar conta de tudo, mas a resposta sempre era a mesma: pelos filhos. Tudo o que ela fazia era pensando em Pedro e Ana, no futuro que queria construir para eles, na esperança de que um dia as coisas iam melhorar e eles iam ter uma vida mais fácil do que a dela tinha sido. Quando chegou na casa de Dona Beatriz, Marina logo percebeu que algo estava diferente. A patroa estava na sala, em pé, com uma cara fechada que não prometia nada de bom. Marina, preciso falar com você. Senta aí, disse Dona Beatriz, apontando para uma cadeira. Marina sentiu o coração acelerar, mas obedeceu, tentando manter a calma. Ontem à noite, quando fui guardar umas joias no meu quarto, percebi que está faltando uma pulseira de ouro que era da minha mãe. Uma peça muito valiosa e com valor sentimental. Marina sentiu o mundo girar. Dona Beatriz, eu não peguei nada. A senhora sabe que eu jamais faria uma coisa dessas. Mas a patroa continuou implacável. Só tinha 2 pessoas na casa ontem, eu e você, e eu não peguei minha própria pulseira. Então me explica onde ela está. Marina tentou argumentar, lembrar todos os lugares onde tinha limpado, sugerir que a joia podia ter caído em algum lugar, mas Dona Beatriz já tinha tomado sua decisão. Não quero mais você trabalhando aqui. Pega suas coisas e vá embora. E considera que não vou chamar a polícia porque tenho pena dos seus filhos, disse Dona Beatriz com uma frieza que cortou o coração de Marina como uma lâmina. Marina tentou mais uma vez se defender, explicar que nunca tinha pego nada que não fosse dela, que precisava daquele emprego, que tinha 2 crianças para sustentar, mas foi tudo inútil. Dona Beatriz já tinha formado sua opinião, e Marina sabia que quando uma patroa rica decidia culpar uma empregada pobre por alguma coisa, não havia argumentos que mudassem a situação. Com lágrimas nos olhos e uma mistura de raiva e desespero no peito, Marina pegou sua bolsa velha e saiu daquela casa, sabendo que sua vida acabava de virar de cabeça para baixo. Na rua, encostada no portão, ela chorou como não chorava há muito tempo, pensando em como ia explicar para Pedro e Ana que não tinha mais trabalho, que não sabia como ia pagar o aluguel do mês seguinte, que pela primeira vez em muito tempo não fazia ideia de qual seria o próximo passo. Os dias que se seguiram à demissão foram os mais difíceis que Marina já tinha enfrentado em toda a sua vida. Sem o dinheiro do trabalho, não conseguiu pagar o aluguel do mês, e o senhorio, seu Joaquim, não foi nada compreensivo com a situação. Marina, eu entendo sua dificuldade, mas eu também tenho contas para pagar. Você tem uma semana para me dar o dinheiro ou vai ter que sair, ele disse sem demonstrar qualquer piedade pela situação da mãe solteira. Marina implorou por mais tempo. Explicou que estava procurando emprego, que em breve ia conseguir quitar a dívida, mas seu Joaquim já tinha ouvido muitas promessas parecidas de outros inquilinos e não estava disposto a esperar. A única coisa que Marina conseguiu foi uma extensão de 3 dias, e mesmo assim teve que implorar de joelhos com Pedro e Ana, vendo tudo pela fresta da porta. Foram 3 dias desesperadores, batendo de porta em porta, procurando qualquer tipo de trabalho, desde faxina até venda de produtos na rua, mas em toda parte a resposta era a mesma. Não havia vagas disponíveis. Quando o prazo final chegou, Marina teve que aceitar a realidade mais dolorosa de sua vida. Ia ficar na rua com os 2 filhos pequenos. Dona Rosa, a vizinha que cuidava de Ana, ofereceu para que eles ficassem alguns dias em sua casa, mas o apartamento da idosa era minúsculo, mal cabia a ela mesma, e Marina sabia que não podia abusar da bondade da amiga. Dona Rosa, eu agradeço de coração, mas a senhora já faz muito por nós. Vou dar um jeito, pode ter certeza, mentiu Marina, porque na verdade não fazia ideia de como ia resolver aquela situação. Com o coração partido, ela pegou os poucos pertences que tinha, colocou tudo numa sacola velha e saiu do apartamento que tinha sido o lar dela e das crianças por 2 anos. Pedro segurava firme na mão da mãe, tentando ser corajoso como ela sempre ensinava, enquanto Ana chorava baixinho, sem entender direito o que estava acontecendo,
mas sentindo que alguma coisa muito ruim tinha mudado na vida deles. Os primeiros dias na rua foram um pesadelo que Marina jamais imaginou que ia viver. Durante o dia, ela tentava manter as crianças ocupadas nos parques públicos, contando histórias inventadas, cantando músicas, fazendo brincadeiras com galhos e pedras para que eles não percebessem a gravidade da situação. Mas quando a noite chegava, a realidade se tornava inescapável. Dormiam em bancos de praça debaixo de marquises de lojas fechadas, sempre com Marina abraçando os 2 filhos para mantê-los aquecidos e protegidos. Ela não dormia quase nada. Ficava alerta a qualquer ruído, a qualquer movimento suspeito, porque sabia que uma mulher sozinha com 2 crianças pequenas era um alvo fácil para todo tipo de perigo. A comida era outro tormento constante. Marina conseguia alguns trocados pedindo ajuda para pessoas na rua, mas o dinheiro mal dava para comprar pão e leite para as crianças. Ela mesma comia muito pouco, sempre deixando a maior parte da comida para Pedro e Ana, inventando desculpas de que não estava com fome ou que já tinha comido. Pedro, mesmo sendo tão novo, começou a perceber que a situação da família estava muito complicada. "Mamãe, quando a gente vai voltar para nossa casa?" Ele perguntava com aqueles olhinhos preocupados que partiam o coração de Marina. "Logo, meu amor. A mamãe está arrumando tudo para a gente ter uma casa ainda mais bonita", ela respondia, forçando um sorriso que não sentia, tentando manter a esperança viva no coração do menino. Ana, por ser menor, aceitava mais facilmente as explicações da mãe, mas também estava começando a ficar mais chorosa, mais grudenta, sentindo a insegurança que pairava sobre todos eles. Marina se sentia a pior mãe do mundo, como se tivesse falhado na única coisa que realmente importava: proteger seus filhos. À noite, quando as crianças finalmente conseguiam dormir, ela chorava em silêncio, perguntando a Deus onde tinha errado, por que a vida estava sendo tão cruel com eles, se algum dia as coisas iam melhorar. Foi numa dessas noites terríveis, depois de quase uma semana dormindo na rua, que Marina chegou ao seu limite absoluto. As crianças estavam com fome, ela não tinha conseguido nenhum dinheiro durante o dia, e uma chuva fina começava a cair, tornando tudo ainda mais difícil. Estava caminhando pela avenida principal com Pedro e Ana, procurando algum lugar seco para passar a noite, quando viu um restaurante elegante que estava fechando. Pela vitrine, dava para ver que ainda tinha comida nas mesas, pratos que os clientes tinham deixado pela metade, pães que iam acabar no lixo. A fome das crianças era tanta que Marina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ia pedir por aqueles restos de comida. Chegou na porta dos fundos do restaurante, onde os funcionários estavam terminando a limpeza, e com toda a sua dignidade por terra, começou a implorar: "Por favor, meus filhos estão com muita fome. Vocês não teriam uns restos de comida que iam jogar fora?" Os funcionários olharam para ela com pena, mas explicaram que não podiam dar comida sem autorização do gerente, que já tinha ido embora. Marina se sentou na calçada em frente ao restaurante, completamente derrotada, segurando os 2 filhos que choravam de fome e de frio. Pedro tentava consolá-la, passando a mãozinha pequena no rosto da mãe, dizendo que não estava com tanta fome assim, que ia ficar tudo bem. Ana tinha adormecido no colo dela, exausta de tanto chorar. Foi nesse momento de total desespero, quando Marina sentia que não tinha mais forças para continuar, que uma voz masculina soou atrás dela. "Com licença, posso ajudá-los?" Marina se virou devagar, limpando as lágrimas do rosto, e viu um homem alto, bem vestido, de terno escuro e gravata, que a olhava com uma expressão de preocupação genuína. Ele tinha uns 30 e poucos anos, cabelos escuros bem cortados, e nos olhos dela viu uma bondade que há muito tempo não encontrava em ninguém. "Eu sou Ricardo", ele disse se abaixando na altura dela. "Vi vocês aqui e pensei que talvez pudesse ajudar de alguma forma. Vocês estão bem?" Marina não sabia o que responder, se devia confiar naquele estranho, se era seguro aceitar ajuda, mas olhou para os filhos famintos e sentiu que não tinha escolha. "Nós estamos passando por uma fase difícil", Marina conseguiu falar, tentando manter um pouco de dignidade mesmo naquela situação humilhante. "Meus filhos estão com fome, e eu não tenho como dar comida para eles hoje." Ricardo olhou para Pedro, que se escondia timidamente atrás da mãe, e para Ana, que dormia no colo de Marina, e sentiu algo se mexer profundamente no seu peito.
Que tal irmos até aquele restaurante ali da esquina? Ainda está aberto e vocês podem comer alguma coisa quente. Ele sugeriu com delicadeza, tentando não fazer Marina se sentir como uma pedinte. Marina hesitou por um momento, todos os alertas da sua mente gritando para não confiar em estranhos, mas a fome dos filhos falou mais alto. Eu agradeço muito sua bondade, mas não tenho como pagar. Ela disse baixinho, a vergonha queimando no peito. Ricardo sorriu com uma gentileza que ela jamais tinha visto. Não se preocupe com isso. Hoje é minha vez de ajudar vocês. E assim, naquela noite fria e chuvosa, Marina aceitou a mão estendida de um completo estranho, sem saber que aquele momento ia mudar para sempre o rumo da vida dela e dos seus filhos. O restaurante estava quase vazio quando Ricardo, Marina e as crianças entraram. O garçom olhou com certa desconfiança para Marina e os pequenos, claramente notando as roupas simples e o estado de cansaço de todos. Mas quando viu Ricardo, seu comportamento mudou completamente. Boa noite, senhor. Mesa para quantas pessoas? Perguntou com toda a educação que reservava para clientes bem vestidos. Mesa para 4, por favor. E tragam o cardápio completo, pediu Ricardo, guiando Marina e as crianças até uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos dos outros fregueses. Pedro olhava tudo ao redor com os olhos arregalados. Nunca tinha estado num lugar tão bonito, com toalhas de mesa brancas, copos de vidro brilhantes e garçons de uniforme. Ana, que tinha acordado no caminho, se agarrava no colo da mãe, meio assustada com o ambiente novo, mas também fascinada pelas luzes e decoração do local. Marina se sentia completamente fora do lugar, como se todos estivessem olhando para ela e julgando sua presença ali. Mas Ricardo parecia não notar nada disso, tratando a situação de forma natural, como se fosse normal ele sair por aí convidando famílias desconhecidas para jantar. Quando o cardápio chegou, Marina ficou chocada com os preços. Um simples prato de arroz e feijão custava mais do que ela ganhava em 2 dias de trabalho, quando ainda tinha emprego. Pode pedir o que quiserem, disse Ricardo, percebendo a hesitação dela. Pedro, o que você gosta de comer? O menino olhou para a mãe, pedindo permissão com os olhos, e quando ela acenou positivamente, ele disse baixinho, eu gosto de hambúrguer, mas qualquer coisa está bom. Ana, ainda no colo de Marina, apontou para a foto de um macarrão com molho vermelho e disse, quero esse, mamãe. Marina se sentiu tocada pela generosidade daquele homem, mas ao mesmo tempo preocupada com o valor absurdo que ele ia gastar com eles. Ricardo, isso é muita bondade sua, mas não precisava de tudo isso. Um pão com manteiga já estava bom, ela disse genuinamente grata, mas sem querer abusar da generosidade dele. Ele sorriu e chamou o garçom, pedindo hambúrguer para Pedro, macarrão para Ana, um prato completo para Marina e outro para ele mesmo, além de sucos e sobremesa para as crianças. Enquanto esperavam a comida chegar, Ricardo começou a conversar com Marina, tentando entender melhor a situação dela. Vocês moram aqui na cidade? Ele perguntou de forma delicada, sem parecer intrometido. Marina contou brevemente sobre a perda do emprego, sobre a acusação injusta de roubo, sobre o despejo e os dias na rua. Ela falava de forma simples, sem dramatizar, mas Ricardo conseguia perceber toda a dor e desespero por trás daquelas palavras. E o pai das crianças? Ele perguntou cuidadosamente. Desapareceu quando Ana ainda estava na barriga. Nunca mais deu notícias. Marina respondeu sem amargura, como quem já tinha feito as pazes com aquela realidade. Pedro escutava a conversa, entendendo mais do que Marina imaginava. E quando viu que a mãe estava ficando triste, puxou a manga da camisa dela e disse, mamãe, conta para o tio Ricardo como você sabe fazer aqueles desenhos bonitos com as nuvens. Marina sorriu tocada pela tentativa do filho de mudar de assunto e Ricardo ficou encantado com a maturidade e carinho do menino. Quando a comida chegou, foi como assistir a um milagre. Pedro e Ana comeram com um apetite que Marina não via há dias, saboreando cada garfada como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Marina também estava faminta, mas comia devagar, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Ricardo observava a família com uma emoção estranha crescendo no peito. Havia algo na forma como Marina cuidava das crianças, na paciência infinita que ela demonstrava, na maneira como conseguia manter a dignidade mesmo na situação mais difícil, que o tocava profundamente. Ele tinha conhecido muitas mulheres na vida,
Algumas interessadas apenas no seu dinheiro, outras preocupadas apenas com aparências, mas nunca tinha visto uma força tão genuína, uma beleza tão natural quanto a que via em Marina. "Vocês vão dormir onde hoje?" ele perguntou quando terminaram de comer, já imaginando qual seria a resposta e se preparando para fazer uma proposta que estava tomando forma na sua mente. Marina baixou os olhos, a vergonha voltando a queimar no peito. "A gente dá um jeito. Já passamos algumas noites na praça, não é a primeira vez", ela respondeu, tentando parecer que tinha controle da situação. Ricardo sentiu o coração apertar ao imaginar aquelas duas crianças inocentes dormindo ao relento, expostas a todos os perigos da rua. "Marina, eu tenho uma proposta para você", ele disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Conheço um hotel aqui perto, um lugar simples, mas limpo e seguro. Que tal vocês ficarem lá por alguns dias, até você conseguir se reorganizar?" Marina olhou para ele com desconfiança, todos os alertas da sua mente disparando ao mesmo tempo. Na vida dela, ninguém fazia nada de graça. Sempre havia uma segunda intenção por trás de qualquer gentileza. "Ricardo, eu agradeço sua bondade, mas não posso aceitar. Não tenho como pagar e não quero dever favores", ela disse com firmeza, mesmo sabendo que estava recusando a única chance de dar uma noite segura para os filhos. Ricardo percebeu a resistência dela e entendeu perfeitamente de onde vinha. Uma mulher sozinha na situação de Marina tinha que desconfiar de todo mundo, especialmente de homens desconhecidos oferecendo ajuda. "Marina, eu entendo sua preocupação, e você está certa em ser cautelosa, mas olha para mim", ele disse, esperando que ela levantasse os olhos. "Eu não quero nada em troca, nada mesmo. Só quero que essas duas crianças tenham uma cama quentinha para dormir hoje. Você pode trancar a porta do quarto, pode ficar com a chave, pode sair a hora que quiser. É só uma noite segura, mais nada." Pedro, que estava escutando a conversa, puxou a manga da mãe e sussurrou: "Mamãe, eu queria dormir numa cama hoje." Ana, que estava começando a ficar sonolenta depois da refeição farta, também se aninhou mais no colo da mãe, e Marina sentiu o coração se partir. Como podia negar aos filhos uma noite de sono decente por causa do seu orgulho? Olhou nos olhos de Ricardo e viu apenas sinceridade e bondade. "Está bem", ela disse finalmente, "mas é só por hoje. Amanhã a gente se vira sozinho." O hotel era simples, mas limpo, como Ricardo tinha prometido. O quarto tinha 2 camas de solteiro, um banheiro pequeno, mas funcionando, e o mais importante, paredes, teto e uma porta que trancava. Quando Marina viu as crianças se jogarem nas camas, rindo e fazendo carinho nos lençóis limpos, ela quase chorou de alívio. "Mamãe, olha como a cama é macia", gritou Pedro, pulando de alegria. Ana tentava imitar o irmão, mas acabou se enrolando no cobertor e rindo gostoso. Ricardo tinha ficado na recepção, pagando não apenas aquela noite, mas uma semana inteira. Embora não tivesse contado isso para Marina, também havia deixado dinheiro para que ela pudesse comprar roupas limpas e comida para as crianças. Quando o recepcionista perguntou por que estava fazendo aquilo por pessoas que não conhecia, Ricardo não soube explicar direito. Só sabia que alguma coisa naquela família tinha mexido com ele de uma forma que nunca tinha sentido antes, e que não conseguia simplesmente ir embora e fingir que nunca os tinha encontrado. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, Marina conseguiu dormir de verdade. Não precisava ficar alerta a cada ruído, não precisava se preocupar com a segurança das crianças, não precisava sentir o frio cortando os ossos. Pedro e Ana dormiram como anjos, grudados um no outro na cama deles, com sorrisos no rosto que Marina não via há muito tempo, mas mesmo com todo o alívio, ela não conseguia parar de pensar em Ricardo. Quem era aquele homem? Por que tinha ajudado eles? O que ia acontecer quando acabasse o dinheiro do hotel? Na manhã seguinte, quando acordou e viu os filhos ainda dormindo tranquilos, Marina tomou uma decisão. Ia procurar Ricardo para agradecer e deixar claro que não podia continuar aceitando a ajuda dele. Ela tinha que encontrar uma forma de se virar sozinha, como sempre fez. Não sabia que Ricardo já estava pensando numa proposta que ia mudar completamente o rumo da vida de todos eles. Uma proposta que ele mesmo não conseguia entender de onde tinha surgido, mas que parecia a coisa mais certa que já tinha pensado em fazer na vida. Ricardo não conseguiu dormir direito naquela noite.
Ficou pensando em Marina e nas crianças, imaginando se estavam bem no hotel, se Pedro e Ana tinham conseguido dormir em camas de verdade depois de tantos dias na rua. Ele era um homem bem-sucedido, dono de uma das maiores construtoras da cidade, acostumado a tomar decisões rápidas e resolver problemas complexos, mas nunca tinha se sentido tão tocado por uma situação como aquela. Havia algo na força de Marina, na forma como ela protegia os filhos, mesmo estando completamente vulnerável, que mexia com ele de uma maneira que não conseguia explicar. Na manhã seguinte, depois de uma reunião importante que mal conseguiu prestar atenção, Ricardo foi até o hotel verificar se tudo estava bem. Encontrou Marina na recepção, claramente constrangida, tentando explicar para o funcionário que só podia pagar por mais uma noite. Marina, ele disse se aproximando, e ela se virou com alívio ao ver um rosto conhecido. Ricardo, eu estava querendo falar com você. Preciso agradecer por tudo que fez por nós ontem, mas não posso continuar aceitando sua ajuda. Vou dar um jeito de me virar sozinha, ela disse com aquela dignidade que tanto o impressionava. Pedro e Ana correram até Ricardo assim que o viram, e ele ficou surpreso com a alegria genuína das crianças ao reencontrá-lo. Tio Ricardo, a cama do hotel é muito gostosa, disse Pedro e Ana completou. E o banheiro tem água quentinha. Ricardo se abaixou na altura deles, conversou um pouco sobre como tinham dormido, e Marina observava a cena com o coração apertado. Era óbvio que as crianças tinham gostado dele, e isso a deixava ainda mais confusa sobre toda a situação. Marina, eu preciso conversar com você sobre uma coisa, disse Ricardo, depois de brincar um pouco com as crianças. Que tal tomarmos um café enquanto Pedro e Ana ficam brincando na pequena área de recreação do hotel? Marina hesitou, mas acabou concordando, curiosa para saber o que ele tinha para falar. No pequeno café do hotel, Ricardo pediu café e salgados para todos, e enquanto as crianças se divertiam com uns brinquedos simples que ele tinha comprado na loja de conveniência, ele fez a proposta que tinha pensado durante toda a madrugada. Marina, eu sei que você não me conhece, e sei que pode parecer estranho o que vou falar, mas quero que você pelo menos considere minha proposta. Ele começou, vendo que ela já estava ficando tensa. Eu moro sozinho numa casa grande, grande demais para uma pessoa só. Preciso de alguém para cuidar da casa, fazer a limpeza, organizar as coisas. Não é um trabalho difícil, e você e as crianças teriam um lugar seguro para morar, comida garantida, e eu pagaria um salário justo pelo trabalho. Marina o olhou com desconfiança, todas as suas defesas se levantando imediatamente. Ricardo, eu agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Não me conhece direito, não sabe se sou boa no que faço e, além do mais... Ela parou, sem saber como expressar seus medos sem ofendê-lo. Além do mais, você é um homem solteiro, e eu uma mulher sozinha com 2 crianças. As pessoas vão falar, vão pensar coisas. Ela completou baixinho. Ricardo entendeu perfeitamente as preocupações dela, e, na verdade, admirou ainda mais o cuidado que ela tinha com a própria reputação e a segurança dos filhos. Marina, eu entendo todas as suas preocupações, e elas são válidas, mas deixa eu te explicar melhor como seria, ele disse, inclinando-se para frente para falar mais baixo. A casa tem uma área separada, quase como uma casa menor dentro da casa principal, onde vocês 3 iam ficar. Tem 2 quartos, cozinha, sala e banheiro só para vocês. Você ia trabalhar durante o dia cuidando da parte principal da casa, mas o resto do tempo seria completamente independente. E sobre as pessoas falarem, Marina, quem realmente importa são vocês 3. O resto é só comentário de gente que não tem o que fazer. Marina ainda estava hesitante, mas tinha que admitir que a proposta era tentadora. Não apenas pela segurança e pelo dinheiro, mas porque Ricardo parecia genuinamente preocupado com o bem-estar deles. E se não der certo? E se você não gostar do meu trabalho? Ela perguntou sempre pensando no pior cenário possível. Então você sai quando quiser, sem problemas. Mas Marina, eu tenho certeza que vai dar certo. Você parece ser uma pessoa responsável e cuidadosa. É exatamente o que estou procurando. Ele respondeu com sinceridade. Pedro e Ana voltaram para a mesa nesse momento, interrompendo a conversa séria dos adultos. Mamãe, o tio Ricardo disse que na casa dele tem um jardim muito grande, disse Pedro animado. Ricardo sorriu sem graça, percebendo que tinha falado demais com as crianças. Desculpa, Marina.
Eles perguntaram onde eu morava, e acabei contando sobre o jardim. Não estava tentando influenciar sua decisão. Marina olhou para os filhos, que estavam claramente empolgados com a possibilidade de ter um jardim para brincar, algo que sempre tinha sido um sonho distante para eles. Posso pensar até amanhã? Ela pediu, precisando de tempo para processar tudo aquilo. Claro, sem pressa. E independente da sua decisão, vocês ficam no hotel até se organizarem. Isso não muda, disse Ricardo, mostrando que sua ajuda não estava condicionada à aceitação da proposta de trabalho. Essa atitude convenceu Marina de que ele realmente tinha boas intenções, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ter um pouquinho de esperança. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na proposta de Ricardo. Por um lado, parecia bom demais para ser verdade. Um emprego, uma casa, segurança para as crianças. Por outro lado, ela não conseguia entender por que um homem rico e bem-sucedido ia querer ajudar uma família de desconhecidos daquela forma. Mas quando olhava para Pedro e Ana dormindo tranquilos, sabia que não podia deixar o orgulho falar mais alto que o bem-estar dos filhos. Na manhã seguinte, quando Ricardo apareceu no hotel para saber da resposta, Marina respirou fundo e disse: "Eu aceito, mas com algumas condições." Ricardo ficou visivelmente aliviado e pediu para ela falar suas condições. Primeiro, eu quero que tudo seja claro. Eu sou sua funcionária, nada mais. Segundo, se algum dia você não estiver satisfeito com meu trabalho, me avisa direto, sem rodeios. E terceiro, se eu perceber que não está dando certo, vou embora sem criar problemas. Ricardo concordou com tudo, feliz por finalmente poder ajudar aquela família de forma mais concreta. A mudança para a casa de Ricardo foi como entrar num mundo completamente diferente. A mansão era maior do que Marina imaginava, com jardins bem cuidados, piscina, garagem para 3 carros e uma decoração elegante que ela só tinha visto em revistas. A área destinada a eles era realmente um espaço separado, confortável e aconchegante, com móveis simples, mas de boa qualidade. Pedro ficou extasiado com o jardim, correndo de um lado para outro, descobrindo plantas e flores que nunca tinha visto. Ana se apaixonou pelo quarto dela, pequeno mas todo decorado com cores claras e alguns bichinhos de pelúcia que Ricardo tinha comprado especialmente para ela. Marina se sentia como se estivesse sonhando, mas ao mesmo tempo mantinha os pés no chão, lembrando-se constantemente de que aquilo era um trabalho, nada mais. Nos primeiros dias, ela se dedicou intensamente às tarefas da casa, limpando, organizando e cozinhando com um capricho que impressionou Ricardo. Ele percebeu que Marina não apenas fazia bem feito, mas colocava amor em tudo que fazia, transformando a casa num lar acolhedor de uma forma que ele nunca tinha experimentado. Com o passar das semanas, a convivência entre Ricardo, Marina e as crianças foi se tornando mais natural e afetuosa. Ricardo chegava do trabalho e sempre perguntava como tinha sido o dia deles. Brincava com Pedro e Ana no jardim e às vezes ficava conversando com Marina na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Ele descobriu que ela era muito mais inteligente do que as circunstâncias da vida tinham permitido que mostrasse, tinha opiniões interessantes sobre vários assuntos e um senso de humor sutil que o fazia rir genuinamente. Marina, por sua vez, foi percebendo que por trás da aparência de homem bem-sucedido e sério, Ricardo era na verdade uma pessoa solitária, gentil e carinhosa, que parecia ter encontrado na companhia deles uma alegria que não tinha há muito tempo. Pedro começou a ver Ricardo como uma figura paterna, pedindo ajuda com as lições da escola e contando para ele sobre os acontecimentos do dia. Hannah, sempre mais carinhosa, já corria para os braços dele quando ele chegava em casa, e Ricardo ficava derretido com a espontaneidade da menina. Foi numa tarde de chuva, quando as crianças estavam brincando na sala e Marina estava dobrando roupas no jardim coberto, que aconteceu o primeiro momento realmente íntimo entre eles. Ricardo chegou mais cedo do trabalho e encontrou Marina ali, concentrada na tarefa, cantarolando baixinho uma música que não conseguiu identificar. Ele ficou parado na porta, observando-a sem ela perceber, admirando a graciosidade dos movimentos dela, a forma carinhosa como dobrava até mesmo as roupas das crianças. Quando Marina finalmente o viu, ficou vermelha de vergonha. "Desculpa, não te vi chegar. Já vou terminar isso e preparar seu jantar", ela disse, sempre formal quando se sentia observada.
Marina, você não precisa se desculpar por nada. E sobre o jantar? Que tal pedirmos uma pizza hoje? As crianças iam adorar, ele sugeriu, querendo quebrar a formalidade que ainda existia entre eles. Enquanto esperavam a pizza chegar, os 4 ficaram conversando na sala, e Ricardo percebeu como era gostoso ter uma família, mesmo que não fosse oficialmente sua. Marina também sentia algo mudando no seu coração, uma sensação de proteção e carinho, que há muito tempo não experimentava, mas ainda lutava contra esses sentimentos, lembrando-se constantemente de que aquilo era apenas um trabalho. A rotina tranquila e harmoniosa que tinha se estabelecido na casa de Ricardo foi brutalmente interrompida numa manhã de sábado, quando Dona Helena, sua mãe, decidiu fazer uma visita surpresa. Ricardo estava no jardim ensinando Pedro a jogar futebol, enquanto Marina pendurava roupas no varal, e Ana brincava com suas bonecas na grama. Era uma cena doméstica perfeita, cheia de risos e carinho, que fez o coração de Dona Helena gelar assim que ela entrou pela porta da frente usando sua chave reserva. "Ricardo, onde você está?" Ela gritou com aquela voz autoritária que sempre usava quando queria deixar claro quem mandava na família. Ricardo correu para dentro da casa, surpreso pela visita inesperada, e encontrou a mãe parada na sala, olhando ao redor com uma expressão de profunda desaprovação. "Mãe, que surpresa! Não sabia que vinha hoje", ele disse, tentando disfarçar o nervosismo, porque sabia muito bem que Dona Helena não ia aprovar a presença de Marina e das crianças na casa. "Resolvi vir ver como você está, já que anda tão ocupado que nem atende direito minhas ligações", ela respondeu secamente, os olhos percorrendo cada canto da sala, como se estivesse procurando evidências de algum crime. Foi nesse momento que Marina entrou pela porta da cozinha, carregando Ana no colo, e seguida por Pedro, que ainda trazia a bola de futebol nas mãos. O silêncio que se estabeleceu na sala foi tenso e constrangedor. Dona Helena olhou para Marina de cima a baixo, analisando cada detalhe da sua aparência, desde as roupas simples até a forma como segurava a filha. "E quem são essas pessoas na sua casa, Ricardo?" ela perguntou com um tom de voz que não escondia o desprezo. Marina sentiu o sangue subir para o rosto, percebendo imediatamente a hostilidade daquela mulher elegante e bem vestida. "Mãe, esta é Marina. Ela cuida da casa. E estas são as filhas dela, Pedro e Ana", Ricardo explicou, tentando manter a calma. Mas Marina percebeu que ele tinha mentido sobre Ana ser menina, talvez por nervosismo. "Ana é menina, Pedro é menino", ela corrigiu baixinho, e Dona Helena aproveitou para atacar. "Pelo menos ensine direito o nome dos filhos da sua empregada, Ricardo." O tom debochado deixou Marina com vontade de sair correndo, mas ela respirou fundo e disse: "Com licença, vou levar as crianças para nosso quarto", tentando se retirar discretamente da situação. "Não, não vai não. Quero entender direito o que está acontecendo aqui", disse Dona Helena com autoridade. "Ricardo, preciso falar com você em particular. Agora." Marina pegou Pedro pela mão e saiu rapidamente com as 2 crianças, mas conseguiu ouvir o início da discussão que começou na sala. Dona Helena não fez questão de baixar a voz. "Você perdeu completamente o juízo? Uma empregada morando dentro da sua casa com 2 crianças, e pelo jeito que eles estavam no jardim, parece mais uma família feliz do que patrão e funcionária." Ricardo tentou explicar como tinha conhecido Marina, as circunstâncias difíceis que ela estava passando, como era uma pessoa trabalhadora e honesta, mas Dona Helena não queria ouvir nada daquilo. "Ricardo, você é um homem rico, solteiro, com um futuro brilhante pela frente. Não pode estragar tudo por causa de uma aproveitadora que obviamente está se fazendo de coitadinha para dar o golpe do baú em você." Marina, que estava no quarto tentando acalmar as crianças que tinham ficado assustadas com o clima tenso, sentia cada palavra como uma punhalada no peito. A discussão continuou por mais de 1 hora, com Dona Helena levantando a voz e Ricardo tentando se manter firme na sua decisão. Pedro perguntou para Marina se eles iam ter que sair da casa, e ela não soube o que responder, porque, na verdade, também estava com medo de que Ricardo cedesse à pressão da mãe. Ana, sentindo a tensão no ar, começou a chorar baixinho, e Marina a pegou no colo, tentando tranquilizar a menina, enquanto seu próprio coração disparava de ansiedade. Foi quando ouviram a voz de outro homem na sala que as coisas ficaram ainda piores. Fernando, irmão mais velho de Ricardo e advogado da família, tinha chegado depois de receber uma ligação desesperada de Dona Helena.
Mãe me contou sobre a situação aqui em casa. Ricardo, você precisa pensar com a cabeça, não com o coração, disse Fernando, assim que entrou, já chegando com o tom de quem vinha resolver um problema. Que situação? Ter uma funcionária competente cuidando da minha casa? Ricardo retrucou, mas Fernando foi direto ao ponto. Funcionária que mora aqui dentro, com filhos, numa situação que pode comprometer sua reputação e seus negócios. Fernando era mais calculista que Dona Helena, e seus argumentos eram mais elaborados e convincentes. Ele falou sobre como os clientes da construtora podiam ver mal Ricardo morando com uma empregada, sobre como isso podia afetar os negócios, sobre os riscos legais de ter uma família inteira morando na propriedade sem contratos adequados. E se ela te acusar de assédio? E se inventar que vocês têm um relacionamento e quiser pensão? E se essas crianças se machucarem aqui e ela processar você? Você pensou em tudo isso? Fernando disparou uma série de perguntas que fizeram Ricardo ficar em silêncio, não porque concordasse, mas porque sabia que o irmão ia usar qualquer resposta contra ele. Dona Helena aproveitou o momento de hesitação do filho para dar o golpe final. Ricardo, seu pai construiu esse império para você, e eu não vou permitir que você jogue tudo fora por causa de uma mulher que claramente está se aproveitando da sua boa vontade. Ou você se livra dessa gente hoje mesmo, ou vou tomar medidas mais drásticas. Marina escutou quando os passos se aproximaram do corredor que levava ao quarto deles, e seu coração quase parou de bater. Dona Helena estava vindo falar com ela diretamente. Marina, não é? Preciso ter uma conversa franca com você, disse a mulher parada na porta com Fernando logo atrás. Marina pediu para as crianças ficarem brincando no quarto e saiu para conversar no pequeno corredor. Escuta bem o que vou te falar, porque só vou dizer uma vez. Meu filho é um homem bom, generoso demais para o próprio bem, e é óbvio que você está se aproveitando disso. Não sei que história inventou para ele, mas conheço muito bem mulheres como você. Marina tentou se defender. Dona Helena, eu não inventei história nenhuma. Estou aqui trabalhando honestamente, cuidando da casa do seu filho. Mas Dona Helena continuou implacável. Trabalhando, por favor, vi como vocês estavam no jardim hoje como uma família feliz. Você acha que sou idiota? Está óbvio que quer dar um golpe no meu filho, e não vou permitir isso. Fernando entrou na conversa com sua frieza de advogado. Marina, vamos ser práticos. Sabemos que você está numa situação difícil, que precisa de dinheiro para sustentar suas crianças. Estamos dispostos a ajudar você a recomeçar a vida em outro lugar, longe daqui. Posso conseguir um emprego para você em outra cidade, com casa e tudo mais. É uma proposta generosa. Marina sentiu a humilhação queimar no peito, mas manteve a dignidade. Eu não quero caridade de vocês. Estou aqui porque Ricardo me ofereceu um trabalho honesto. E é isso que estou fazendo. Dona Helena perdeu a paciência. Pare de fingir. Você acha que não vejo o jeito que meu filho olha para você? O jeito que essas crianças grudam nele? Você está destruindo uma família por dinheiro. Nesse momento, Ricardo apareceu no corredor, tendo ouvido as últimas palavras da mãe. Chega, mãe, Fernando, vão embora da minha casa. Agora. Sua voz estava carregada de uma autoridade que Marina nunca tinha ouvido antes. E ela percebeu que aquele homem gentil também sabia ser firme quando necessário. Ricardo, você vai se arrepender disso, disse Dona Helena, furiosa por ter sido contrariada pelo filho na frente de Marina. Quando essa mulher mostrar a verdadeira face dela, quando ela te deixar sem nada e desaparecer com suas crianças, não venha correndo atrás de mim pedindo ajuda. Fernando tentou uma última cartada. Ricardo, pensa bem no que está fazendo. A empresa, a herança, tudo pode estar em risco. Não tome uma decisão por impulso que você vai se arrepender para o resto da vida. Mas Ricardo já tinha tomado sua decisão. A única coisa que vou me arrepender é de ter demorado tanto para pedir para vocês saírem da minha casa. Marina é minha funcionária, e mais do que isso, é uma pessoa que admiro e respeito. Se vocês não conseguem aceitar isso, o problema é de vocês, não meu. Dona Helena e Fernando saíram furiosos, mas não antes de Dona Helena dar um último aviso. Isso não vai ficar assim, Ricardo. Vou proteger minha família, mesmo que seja de você mesmo. Depois que eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Ricardo encontrou Marina sentada na cama do quarto, com Pedro e Ana abraçados nela, todos com cara de quem tinha presenciado uma tempestade. Marina, me desculpa por tudo isso. Minha família, às vezes, eles exageram.
ele disse, sentando na beirada da cama. Ricardo, talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja realmente atrapalhando sua vida. Marina respondeu baixinho, e ele percebeu que as palavras venenosas da mãe tinham plantado sementes de dúvida no coração dela. Marina, olha para mim, ele pediu, esperando que ela levantasse os olhos. Você não está atrapalhando nada. Muito pelo contrário. Vocês três trouxeram vida para esta casa. Me fizeram sentir coisas que eu nem sabia que existiam. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Mas Marina sabia que aquela tinha sido apenas a primeira batalha de uma guerra que a família de Ricardo estava determinada a vencer, e ela não tinha certeza se ia ter forças para enfrentar tudo o que estava por vir. Nos dias que se seguiram à visita tempestuosa de Dona Helena e Fernando, a vida na casa de Ricardo ficou carregada de uma tensão que todos conseguiam sentir. Marina tentava manter a rotina normal, cuidando da casa e das crianças como sempre fazia, mas não conseguia tirar da cabeça as palavras duras que tinha ouvido. Pedro, mesmo sendo criança, percebia que alguma coisa tinha mudado no clima da casa, e várias vezes perguntou para a mãe se eles iam ter que ir embora. Ana, sempre mais sensível, ficou mais grudenta e chorosa, como se sentisse que a segurança que tinham encontrado estava sendo ameaçada. Ricardo, por sua vez, tentava agir normalmente, mas Marina percebia que ele estava preocupado, recebendo ligações constantes que o deixavam irritado e falando em voz baixa para que ela não ouvisse. Ela suspeitava que a família dele não tinha desistido de tentar separá-los, e essa suspeita logo se confirmou de formas que ela jamais imaginou que pudessem acontecer. A primeira investida da família veio através de Fernando, que contratou um investigador particular para vasculhar o passado de Marina, em busca de qualquer coisa que pudesse usar contra ela. O homem foi até o bairro onde ela morava antes, conversou com vizinhos, com o antigo senhorio, até mesmo com Dona Beatriz, a patroa que tinha a demitido. As perguntas eram sempre as mesmas. Marina tinha envolvimento com drogas? Já tinha se prostituído? Os filhos eram realmente dela? Tinha antecedentes criminais? O investigador não encontrou nada, porque não havia nada para encontrar, mas o simples fato de pessoas estranhas estarem fazendo perguntas sobre ela deixou Marina apavorada quando Dona Rosa, sua antiga vizinha, ligou para contar o que estava acontecendo. Marina, minha filha, apareceu um homem aqui perguntando um monte de coisas sobre você. Disse que era para um trabalho, mas achei muito estranho. Você está bem? Perguntou a idosa preocupada. Marina sentiu o chão se abrir debaixo dos pés ao perceber que a família de Ricardo estava investigando sua vida como se ela fosse uma criminosa. Paralelamente à investigação, Dona Helena começou uma campanha sutil, mas eficaz, para manchar a reputação do filho nos círculos sociais que frequentavam. Durante um almoço beneficente no clube, ela comentou casualmente com algumas amigas sobre a situação complicada em que Ricardo tinha se metido. Imaginem só, meninas, meu filho está com uma empregada morando dentro de casa, com 2 crianças que nem sabemos de onde vieram. Estou preocupada que ele esteja sendo enganado por essa mulher. Ela dizia, com um tom de voz que demonstrava sofrimento maternal, conquistando a simpatia das outras senhoras da alta sociedade. O boato se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de clientes importantes da construtora, que começaram a fazer comentários indiretos sobre a vida pessoal de Ricardo durante reuniões de negócios. Ouvi dizer que você está com uma nova namorada, Ricardo. É verdade que ela tem filhos? Perguntou um dos principais investidores durante um jantar, com um sorriso que não disfarçava o julgamento por trás da curiosidade. Fernando, sempre estratégico, decidiu atacar pelo lado financeiro. Durante uma reunião da diretoria da construtora, onde ele atuava como consultor jurídico, levantou questões sobre a estabilidade emocional de Ricardo para tomar decisões importantes para a empresa. Não quero questionar a competência do meu irmão, mas todos sabemos que ele está passando por um momento pessoal delicado. Talvez devêssemos considerar trazer um sócio para dividir as responsabilidades, ele sugeriu de forma aparentemente inocente, mas plantando sementes de dúvida sobre a capacidade de liderança de Ricardo. Os outros membros da diretoria, todos homens conservadores que conheciam a família há anos, começaram a murmurar entre si sobre as mudanças no comportamento de Ricardo, sobre como ele parecia mais distraído ultimamente, sobre os riscos de envolvimentos pessoais afetarem os negócios da empresa. Marina percebeu que alguma coisa estava acontecendo,
quando Ricardo chegou em casa numa quinta-feira, com uma cara fechada que ela não conhecia. Ele mal falou com as crianças, que correram para abraçá-lo como sempre faziam, e durante o jantar ficou em silêncio, claramente perdido em pensamentos que o incomodavam profundamente. Ricardo, você está bem? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina perguntou quando eles ficaram sozinhos na cozinha, depois que Pedro e Ana foram dormir. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse decidindo o quanto devia contar para ela. Marina, minha família está fazendo pressão sobre mim de várias formas. Estão questionando minhas decisões no trabalho, espalhando boatos sobre nossa situação, tentando me convencer de que você está aqui por interesse. Marina sentiu o coração apertar, porque sabia que cedo ou tarde aquilo ia acontecer. E você acredita neles? Ela perguntou baixinho, com medo da resposta. Claro que não. Mas não posso negar que está sendo difícil lidar com toda essa pressão. Ele admitiu, passando as mãos pelo cabelo num gesto de cansaço que ela já conhecia bem. Foi nesse clima de tensão que Dona Helena decidiu dar o golpe mais baixo. Foi pessoalmente até a casa tentar subornar Marina. Escolheu um dia que sabia que Ricardo estaria numa reunião importante e apareceu na porta com a elegância de sempre, mas com olhos frios como gelo. Marina, preciso falar com você. É sobre o futuro das suas crianças, ela disse. E Marina, mesmo desconfiada, a deixou entrar. Dona Helena sentou na sala como se fosse dona do lugar e foi direto ao ponto. Vou ser clara com você. Sei que está numa situação difícil, que precisa pensar no futuro dos seus filhos. Estou disposta a te dar 50 mil reais para você sair da vida do meu filho hoje mesmo. Marina ficou boquiaberta com a proposta. Era mais dinheiro do que ela jamais tinha visto na vida inteira. Com esse dinheiro você pode recomeçar em qualquer lugar, dar uma vida digna para essas crianças, sem depender da caridade de ninguém, continuou Dona Helena, tirando um envelope do bolso da bolsa cara. Tudo o que precisa fazer é pegar suas coisas e ir embora. Deixa uma carta para o Ricardo explicando que decidiu seguir sua vida, que foi uma decisão sua, sem pressão de ninguém. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Por um momento pensou no que aquele dinheiro poderia significar para Pedro e Ana. Uma casa própria, estudos melhores, roupas novas, brinquedos, todas as coisas que sempre quis dar para eles, mas nunca conseguiu. Mas quando levantou os olhos e viu o sorriso triunfante de Dona Helena, sentiu uma raiva que nunca tinha experimentado antes. A senhora acha que eu sou o quê? Uma prostituta que pode ser comprada? Marina perguntou, levantando da cadeira com dignidade. Eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque seu filho me ofereceu um trabalho honesto, numa hora que eu precisava e porque... Ela parou, percebendo que ia dizer mais do que devia. Por que o quê, Marina? Por que se apaixonou por ele? Por que acha que uma mulher como você pode ter alguma coisa com um homem como meu filho? Dona Helena atacou com crueldade. Você pode estar enganando o Ricardo, mas não me engana. Sei exatamente o que você é. Uma oportunista que quer dar um golpe na minha família. A senhora não me conhece. Marina respondeu com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma. Não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o que passei para chegar até aqui. E se acha que vou aceitar seu dinheiro sujo, está muito enganada. Pode pegar esse envelope e guardar onde quiser. Dona Helena ficou furiosa com a recusa. Não esperava que Marina tivesse coragem de rejeitá-la. Você vai se arrepender disso. Vai ver o que acontece com quem desafia minha família. Ricardo pode estar cego agora, mas uma hora ele vai enxergar quem você realmente é, e quando isso acontecer você não vai ter nada. Nem ele, nem o dinheiro, nem a segurança que está desfrutando agora. Marina acompanhou Dona Helena até a porta, tremendo de raiva e medo, mas mantendo a dignidade até o final. Pode ir embora da minha casa, ela disse, e Dona Helena sorriu com maldade. Sua casa? Que interessante. Já se considera dona do que é do meu filho. E saiu, deixando Marina com a sensação de que tinha acabado de declarar guerra a uma inimiga muito mais poderosa do que ela. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou Marina mais quieta que o normal, brincando com as crianças no jardim, mas com uma expressão pensativa que ele logo percebeu. Aconteceu alguma coisa hoje? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Marina hesitou, sem saber se devia contar sobre a visita de Dona Helena e a tentativa de suborno. Por um lado, não queria criar mais problemas entre Ricardo e a família dele. Por outro,
Sentia que ele tinha o direito de saber o que a mãe estava fazendo. Sua mãe veio aqui hoje, ela disse finalmente, e viu a expressão de Ricardo mudar imediatamente. O que ela queria? Ele perguntou, já imaginando que não tinha sido nada bom. Marina contou sobre a proposta de dinheiro, sobre as acusações e ameaças, e viu Ricardo ficar cada vez mais tenso conforme ela falava. Marina, me perdoa por tudo isso. Não sabia que minha mãe ia chegar a esse ponto, ele disse, puxando-a para um abraço que ela aceitou gratamente. Ricardo, talvez ela tenha razão numa coisa. Talvez eu esteja realmente complicando sua vida. Marina murmurou contra o peito dele, e Ricardo a afastou para olhar nos olhos dela. Marina, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Mas ambos sabiam que a guerra estava apenas começando e que a família de Ricardo não ia parar até conseguir separá-los de qualquer forma possível. A campanha sistemática da família de Ricardo para destruir o relacionamento que estava crescendo entre ele e Marina começou a surtir efeito de forma mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. Dona Helena, furiosa com a recusa do suborno, decidiu partir para métodos ainda mais cruéis e elaborados. Ela começou a ligar para a casa nos horários que sabia que Ricardo estava no trabalho, sempre com uma desculpa diferente, mas na verdade para atormentar Marina com comentários venenosos e ameaças veladas. Marina, querida, é a Helena. Esqueci de te contar ontem que o Ricardo sempre foi assim com as empregadas. Teve uma antes de você, a Carla, também com filhos, também precisando de ajuda. Ele ajudou ela por uns meses, até cansar e mandar embora sem nenhuma explicação. Espero que você não esteja criando expectativas demais. Ela dizia com uma voz doce que não conseguia esconder a maldade por trás das palavras. Marina sabia que provavelmente era mentira, mas as palavras ficavam ecoando na sua cabeça, plantando sementes de insegurança e dúvida que cresciam a cada dia. Fernando, sempre calculista, decidiu atacar Ricardo pelo lado profissional de forma mais direta. Durante uma reunião importante com investidores japoneses que estavam considerando um projeto milionário com a construtora, ele fez questão de mencionar casualmente os problemas pessoais que Ricardo estava enfrentando. Meu irmão está passando por uma fase complicada na vida pessoal, envolvido com uma mulher que tem 2 crianças, uma situação meio confusa que pode afetar sua concentração nos negócios. Ele comentou durante um jantar, sabendo que os investidores asiáticos valorizavam muito a estabilidade e respeitabilidade dos parceiros de negócios. A informação chegou aos ouvidos de Ricardo alguns dias depois, através de um dos sócios japoneses que, querendo ser solícito, perguntou se ele precisava de um tempo para resolver seus assuntos familiares antes de fecharem o contrato. Ricardo percebeu imediatamente o que tinha acontecido e confrontou Fernando, que negou qualquer má intenção. Só mencionei que você está numa fase de mudanças, irmão. Eles interpretaram como quiseram. A pressão estava vindo de todos os lados, e Marina começou a perceber que sua presença na vida de Ricardo estava realmente causando problemas sérios para ele. Durante uma ida ao supermercado com as crianças, ela ouviu 2 senhoras comentando sobre eles. Olha lá a empregada do Ricardo Mendonça, aquela que está morando na casa dele. Coitado do rapaz, caiu no golpe da barriga que nem percebeu. Marina fingiu que não tinha ouvido, mas as palavras a machucaram profundamente, especialmente porque Pedro estava ao lado e tinha ouvido tudo também. No caminho de volta para casa, o menino perguntou: Mamãe, por que aquelas senhoras falaram mal da gente? Marina não soube o que responder, apenas segurou a mão do filho com mais força e tentou não chorar na frente dele. Chegando em casa, ela se trancou no banheiro e chorou todas as lágrimas que tinha estado guardando há semanas, questionando se realmente tinha o direito de continuar naquela situação. Ricardo, percebendo que Marina estava cada vez mais distante e triste, tentou conversar com ela várias vezes, mas ela sempre desconversava ou inventava alguma desculpa para se afastar. Ela tinha parado de aceitar os convites dele para assistir filmes juntos na sala, não sentava mais para conversar durante o jantar e evitava ficar sozinha com ele. Uma noite, quando as crianças já estavam dormindo, Ricardo foi até o quarto dela e bateu na porta. Marina, preciso falar com você. Por favor, abre a porta. Ela abriu, mas ficou parada na entrada, sem convidá-lo para entrar. Marina, o que está acontecendo? Você está diferente há semanas. Fiz alguma coisa que te magoou?
Ela balançou a cabeça, lutando contra a vontade de se jogar nos braços dele e contar sobre todas as humilhações que estava sofrendo. Ricardo, não aconteceu nada. Estou apenas lembrando qual é o meu lugar aqui, ela respondeu. E ele percebeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo para ela falar daquele jeito. Marina, qual é o seu lugar aqui? Ele perguntou, chegando mais perto, e ela recuou instintivamente. Eu sou sua empregada, Ricardo. Só isso. Acho que andei esquecendo disso, mas sua família me lembrou muito bem. Ricardo sentiu o coração apertar ao perceber que a mãe e o irmão tinham conseguido atingir Marina de alguma forma que ele não sabia. Marina, você não é só minha empregada. Você é... Ele parou percebendo que estava prestes a confessar sentimentos que ainda não tinha organizado completamente na própria mente. Sou o quê, Ricardo? Sou o quê para você? Ela perguntou. E pela primeira vez em semanas olhou diretamente nos olhos dele. Você é importante para mim. Muito importante. Você e as crianças mudaram minha vida de uma forma que eu nem consigo explicar. Marina sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a ser racional. Ricardo, sua família tem razão numa coisa. Somos de mundos diferentes. Você é um homem rico, bem-sucedido, e eu sou apenas uma mulher pobre com 2 filhos. Isso nunca vai dar certo. Naquela mesma semana, Dona Helena decidiu dar o golpe final. Ela apareceu na casa numa manhã, quando sabia que Ricardo estava numa viagem de negócios, mas desta vez não veio sozinha. Trouxe consigo uma assistente social que tinha subornado para fazer uma visita de rotina, para verificar se as crianças estavam sendo bem cuidadas. Marina, esta é a doutora Sônia, do Conselho Tutelar. Ela veio fazer uma avaliação da situação das crianças aqui na casa, disse Dona Helena com um sorriso falso. A assistente social, obviamente instruída sobre o que procurar, começou a fazer perguntas tendenciosas. As crianças têm quarto separado do da mãe? O homem da casa tem contato direto com eles? Vocês têm algum documento que comprove que é seguro elas estarem aqui? Marina ficou apavorada, percebendo que aquilo era mais uma armadilha da família de Ricardo. Pedro e Ana, assustados com a presença de estranhos fazendo perguntas sobre eles, se esconderam atrás da mãe. Meus filhos estão muito bem cuidados aqui. Temos um lugar seguro para morar, comida, escola, tudo o que precisam. Marina tentou se defender, mas a assistente social continuou anotando tudo num caderninho, como se cada palavra fosse uma evidência contra ela. Depois que as duas foram embora, Marina ficou em pânico total. Sabia que Dona Helena era capaz de usar qualquer coisa contra ela, até mesmo inventar que as crianças estavam em risco para tirá-las dela. A ideia de perder Pedro e Ana era muito mais aterrorizante do que qualquer outra ameaça que pudesse receber. Quando Ricardo voltou da viagem 2 dias depois, encontrou Marina fazendo as malas no quarto. Marina, o que você está fazendo? Ele perguntou completamente surpreso. Estou indo embora, Ricardo. Foi bom enquanto durou, mas chegou a hora de seguir em frente. Ela respondeu sem olhar para ele, continuando a dobrar as roupas das crianças. Você não pode ir embora assim, do nada. Aconteceu alguma coisa? Foi minha família de novo? Ricardo tentou entender, mas Marina estava decidida. Sua mãe trouxe uma assistente social aqui, Ricardo. Está ameaçando usar o conselho tutelar contra mim. Não posso arriscar perder meus filhos por causa de uma situação que nunca devia ter acontecido. Ricardo ficou furioso ao saber do que a mãe tinha feito, mas Marina não queria mais ouvir promessas ou explicações. Marina, não vai embora assim. Vamos resolver isso juntos. Não deixo ninguém ameaçar você ou as crianças, ele disse, tentando tirá-la das malas das mãos dela. Ricardo, você é um homem bom, mas não consegue lutar contra sua própria família para sempre. Uma hora você vai cansar, e eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Pedro e Ana apareceram na porta do quarto, vendo as malas e percebendo que iam embora de novo. Mamãe, a gente não gosta daqui? Perguntou Ana, e Pedro completou. Eu não quero ir embora. Gosto do tio Ricardo. O coração de Marina se partiu ao ver a tristeza dos filhos, mas ela sabia que estava tomando a decisão certa, por mais dolorosa que fosse. Vocês vão entender quando crescerem, ela murmurou, abraçando as 2 crianças. Naquela madrugada, quando tinha certeza de que Ricardo estava dormindo, Marina pegou as crianças e as poucas coisas que tinham, deixou uma carta na mesa da cozinha explicando sua decisão e saiu silenciosamente da casa que tinha sido o primeiro lar de verdade
que Pedro e Ana conheceram. Na carta ela escreveu: Ricardo, obrigada por tudo que fez por nós. Você nos deu segurança e carinho numa hora que mais precisávamos. Mas agora é hora de seguirmos nossos caminhos. Não tente nos procurar. Desejo toda a felicidade do mundo para você. Marina. Ela não contou sobre o medo do conselho tutelar, sobre as ameaças de Dona Helena, sobre os comentários maldosos que ouvia na rua. Apenas disse que tinha decidido recomeçar a vida em outro lugar. Caminhou pelas ruas escuras da madrugada, com as duas crianças sonolentas, sem destino certo, apenas sabendo que não podia mais ficar e assistir Ricardo perdendo tudo por causa dela. O que Marina não imaginava era que Ricardo ia perceber a falta dela muito antes do que ela pensava, e que não ia aceitar aquela despedida silenciosa, sem lutar pelo que tinha descoberto ser o amor da sua vida. Ricardo acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa importante estivesse faltando. A casa estava silenciosa demais, sem os risos de Pedro e Ana brincando no jardim, sem o barulho de Marina preparando o café na cozinha. Quando desceu para tomar café e viu a carta em cima da mesa, sentiu o mundo desabar. Leu as palavras de Marina 3 vezes seguidas, tentando entender como ela podia ter ido embora daquele jeito, sem dar chance para ele lutar por eles, sem deixar que ele provasse que a amava mais do que qualquer pressão familiar ou social. A primeira reação foi de raiva, depois desespero, e finalmente uma determinação férrea de encontrá-la e trazê-la de volta. Saiu de casa ainda de pijama, dirigindo pelas ruas da cidade como um louco, procurando por Marina e as crianças em todos os lugares onde imaginava que elas pudessem ter ido. Praças, rodoviária, abrigos, casas de conhecidos. Ligou para Dona Rosa, a antiga vizinha, que confirmou que Marina não tinha aparecido por lá. Cada minuto que passava sem encontrá-las aumentava o desespero que ele sentia no peito. Depois de procurar por horas sem sucesso, Ricardo voltou para casa e fez algo que nunca tinha feito na vida. Ligou para a mãe e disse exatamente o que pensava dela. Mãe, espero que esteja feliz. Conseguiu o que queria. Marina foi embora por causa das suas ameaças e manipulações. Dona Helena tentou disfarçar, dizendo que não sabia do que ele estava falando, mas Ricardo não estava mais disposto a escutar mentiras. Para de fingir. Sei que ofereceu dinheiro para ela. Sei que trouxe assistente social aqui. Sei de todos os seus jogos sujos para separar a gente. E funcionou, mãe. Parabéns. A voz de Ricardo estava carregada de uma amargura que Dona Helena nunca tinha ouvido antes. Ricardo, filho, fiz tudo isso pensando no seu bem. Aquela mulher não era para você. Ela tentou se justificar, mas ele interrompeu. Aquela mulher era a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida, e você destruiu tudo. Espero que consiga viver com isso na consciência. Desligou o telefone e tomou uma decisão que ia mudar para sempre o relacionamento dele com a família. Não ia parar de procurar Marina até encontrá-la, e quando isso acontecesse, ia pedir ela em casamento, independente de qualquer opinião ou ameaça que recebesse. A busca durou 2 dias inteiros, com Ricardo cancelando todas as reuniões de trabalho e dedicando cada minuto a encontrar a mulher que amava. Foi no final da tarde do 2º dia que ele finalmente as localizou na rodoviária. Marina tentando comprar passagens para uma cidade do interior com o pouco dinheiro que tinha conseguido juntar. Pedro e Ana estavam sentados numa banqueta, cansados e tristes, claramente não entendendo por que tinham que ir embora de novo. Quando Ricardo apareceu correndo na direção deles, Pedro gritou, "Tio Ricardo!" e correu para os braços dele, seguido por Ana, que começou a chorar de alívio. Marina se virou e viu Ricardo ali, abraçando as 2 crianças como se fosse o pai delas, e sentiu o coração se partir completamente. "Ricardo, você não devia ter vindo", ela disse, tentando manter a compostura, mas ele percebeu que ela tinha chorado tanto quanto ele nos últimos dias. "Marina, você acha mesmo que eu ia deixar vocês irem embora assim? Que ia aceitar perder a família que sempre quis ter?" Ele perguntou, se aproximando dela devagar, como se tivesse medo que ela saísse correndo. "Ricardo, sua família nunca vai aceitar a gente. Sua mãe é capaz de qualquer coisa para nos separar. Não quero que você perca tudo por nossa causa", Marina disse, as lágrimas finalmente escapando dos olhos que tentava manter secos. "Marina, você quer saber o que eu vou perder se vocês forem embora? Vou perder a vontade de acordar de manhã,
Vou perder os risos que enchem minha casa. Vou perder a única pessoa que me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Vou perder vocês que são a minha verdadeira família. Ricardo falou com uma intensidade que fez Marina parar de tentar se afastar dele. Mas e o dinheiro? E a empresa? E sua herança? Sua mãe disse que você vai perder tudo. Ela tentou argumentar, mas Ricardo pegou o rosto dela entre as mãos e olhou diretamente nos olhos dela. Marina, eu tenho dinheiro suficiente para viver 10 vidas. Tenho uma profissão que me permite trabalhar em qualquer lugar. Mas só tenho uma chance de ser feliz de verdade. E essa chance é com vocês 3. Se minha família não consegue aceitar isso, o problema é deles, não nosso. Pedro, que estava escutando a conversa dos adultos, puxou a barra da calça de Ricardo e disse: Tio Ricardo, você vai se casar com a minha mãe? A pergunta inocente da criança fez Marina ficar vermelha e Ricardo sorrir pela primeira vez em 2 dias. Pedro, essa é uma pergunta muito importante e eu queria fazer direito. Ricardo disse, se ajoelhando na altura do menino. Você e Ana gostariam se eu pedisse sua mãe em casamento? As 2 crianças gritaram sim, ao mesmo tempo, chamando a atenção de todas as pessoas que estavam na rodoviária. Ricardo então fez algo que Marina jamais imaginou que aconteceria na vida dela. Se ajoelhou ali mesmo, no meio da rodoviária, na frente de dezenas de estranhos, e pediu: Marina Santos, você aceita se casar comigo? Aceita deixar eu ser pai dessas 2 crianças maravilhosas? Aceita construir uma família de verdade comigo, mesmo sabendo que vai ter que aturar uma sogra impossível e um cunhado complicado? Marina não conseguiu responder na hora, porque estava chorando e rindo ao mesmo tempo, até que Ana gritou: Fala que sim, mamãe. E ela finalmente conseguiu dizer: Sim, Ricardo, aceito me casar com você. O casamento civil foi marcado para 2 semanas depois, numa cerimônia simples no cartório, mas que para Marina foi mais emocionante do que qualquer festa milionária que pudesse imaginar. Ricardo fez questão de que Pedro e Ana participassem de tudo, inclusive da escolha das alianças, e no dia da cerimônia, as 2 crianças estavam vestidas como príncipe e princesa, radiantes de felicidade. Dona Rosa, a antiga vizinha de Marina, foi uma das testemunhas, chorando de emoção ao ver a menina que tinha ajudado a cuidar se casando com um homem que realmente a amava. Ricardo convidou apenas 2 amigos íntimos, deixando claro para a família que eles não eram bem-vindos, enquanto não aceitassem Marina e as crianças. Durante a cerimônia, quando chegou a hora dos votos, Ricardo disse: Marina, você me ensinou que família não é sobre sobrenome ou dinheiro, é sobre amor, cuidado e estar presente nos momentos difíceis. Prometo amar você e suas crianças como se fossem o que tenho de mais precioso na vida, porque realmente são. Marina, emocionada, respondeu: Ricardo, você apareceu na nossa vida quando mais precisávamos e nos deu não apenas um lar, mas uma família de verdade. Prometo cuidar de você como você cuidou de nós, com todo o amor que tenho no coração. Depois do casamento, Ricardo começou imediatamente o processo de adoção legal de Pedro e Ana, deixando claro que queria ser pai deles em todos os sentidos. As crianças ficaram eufóricas quando ele explicou que agora elas podiam chamá-lo de pai se quisessem, e que ele ia estar presente em todas as etapas da vida deles. A adaptação na nova realidade familiar foi mais fácil do que qualquer um esperava, porque na verdade eles já viviam como uma família há meses. A única diferença era que agora Marina não precisava mais se preocupar com a opinião de ninguém, e Ricardo podia demonstrar abertamente o amor que sentia por ela e pelas crianças. Ele transformou um dos quartos da casa num quarto duplo especial para Pedro e Ana, com cada canto personalizado conforme os gostos de cada criança, e Marina finalmente se permitiu sonhar com um futuro estável e feliz para os filhos. A família de Ricardo demorou alguns meses para aceitar a nova realidade, mas gradualmente foram percebendo que a decisão dele tinha sido definitiva e que não adiantava continuar lutando contra aquilo. Fernando foi o primeiro a ceder, principalmente porque percebeu que Ricardo estava mais focado e produtivo no trabalho do que nunca, derrubando o argumento de que o casamento ia prejudicar os negócios. Dona Helena foi mais resistente, mas quando soube que Marina estava grávida do primeiro filho do casal, 6 meses depois do casamento, alguma coisa mudou no coração dela. A perspectiva de ter um neto biológico a fez repensar toda a situação,
e ela lentamente começou a aceitar que Marina fazia parte da família. Não foi um processo fácil nem rápido, mas com o tempo ela percebeu que Marina realmente amava Ricardo e que as crianças traziam uma alegria genuína para a vida dele que ela nunca tinha visto antes. Pedro e Ana se adaptaram perfeitamente à nova vida, chamando Ricardo de pai, com naturalidade e orgulho. Na escola, eles contavam para todo mundo sobre o pai que tinha escolhido eles, sobre a casa grande com jardim, sobre como eram felizes agora. Ricardo nunca perdeu a paciência com as travessuras deles, sempre presente nas reuniões escolares, nos jogos de futebol de Pedro, nas apresentações de dança de Ana. Marina, por sua vez, floresceu de uma forma que ela mesma não sabia que era possível. A segurança de saber que tinha um marido que a amava de verdade, que as crianças tinham um pai presente e carinhoso, que não precisava mais se preocupar com contas ou com onde iam dormir na noite seguinte, permitiu que ela descobrisse aspectos da própria personalidade, que tinha estado adormecidos durante anos de luta pela sobrevivência. Ela voltou a estudar, fez um curso de administração que Ricardo incentivou e pagou, e passou a ajudá-lo com alguns aspectos da empresa, mostrando uma inteligência para negócios que surpreendeu a todos. Quando o bebê nasceu, um menino que eles chamaram de Gabriel, a família ficou completa de uma forma que nenhum deles sabia que era possível. Pedro e Ana adoraram ser irmãos mais velhos, ajudando a cuidar do bebê com um carinho que emocionava Marina e Ricardo todos os dias. Dona Helena, que já tinha se rendido completamente aos encantos da nora e dos netos postiços, se derreteu pelo netinho biológico, mas, para surpresa de todos, tratava as 3 crianças com igual carinho e atenção. A casa, que antes era silenciosa e fria, se transformou num lar cheio de vida, risos, bagunça e muito amor. Marina às vezes parava no meio do dia, olhava ao redor e mal conseguia acreditar que aquela era sua vida. Uma casa linda, 3 filhos saudáveis e felizes, um marido que a amava e respeitava, uma família que tinha aprendido a aceitá-la. Nas noites, quando colocava as crianças para dormir, ela agradecia a Deus pela coragem que teve de aceitar a ajuda de Ricardo naquela noite fria na rua, porque sabia que aquele momento tinha mudado para sempre o destino de todos eles. E Ricardo, abraçando a esposa enquanto observavam os 3 filhos dormindo tranquilos e seguros, sabia que tinha tomado a melhor decisão da sua vida ao escolher o amor verdadeiro acima de qualquer pressão social ou familiar. Eles tinham provado que quando 2 pessoas se amam de verdade e lutam juntas pelos seus sonhos, não existe força no mundo capaz de separá-las. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre a força transformadora do amor verdadeiro. Marina e Ricardo nos mostraram que não importa de onde viemos ou quais obstáculos encontramos pelo caminho, quando 2 pessoas se encontram e decidem lutar juntas por um futuro melhor, nenhuma pressão familiar, nenhum preconceito social, nenhuma diferença de classe é capaz de destruir esse amor. Pedro e Ana ganharam não apenas um pai, mas toda uma família que os acolheu com carinho genuíno. E Ricardo descobriu que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas sim no sorriso das pessoas que amamos, no calor de um lar cheio de vida e na certeza de que escolhemos viver ao lado de quem realmente importa. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes e compartilhar este conteúdo com aquelas pessoas especiais que você sabe que vão se emocionar como você se emocionou. Seus comentários são muito importantes para mim. Então conta aí embaixo o que você achou desta história de Marina e Ricardo, se você torceu por eles desde o início e qual foi o momento que mais te emocionou. E lembre-se sempre, quando o amor é verdadeiro, ele encontra um jeito de vencer todas as dificuldades. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima história.